Jeremias 9:3. Curvam a língua como se fosse o seu arco, para disparar mentiras. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de maldade em maldade, e não me conhecem, diz o Senhor. Que cada um de vocês se proteja do seu amigo, e não confie em nenhum irmão, porque todo irmão é enganador, e todo amigo não faz mais do que espalhar calúnias. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de tanto praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os depurarei e os provarei. Pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? A língua deles é flecha mortífera, falam mentiras. Com a boca, cada um fala de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Deixaria eu de castigá-los por estas coisas, diz o Senhor? Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido de gado, tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém um montão de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma desolação para que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor para que possa explicá-lo? Porque a terra foi destruída e se queimou como deserto, pelo qual não passa ninguém? O Senhor respondeu: porque deixaram a minha lei que pus diante deles e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram na minha lei. Pelo contrário, andaram na dureza do seu coração e seguiram os balins, como os pais deles lhes ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto, e lhe darei de beber água envenenada. Eu os espalharei entre as nações, que nem eles nem os seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu os tenha destruído. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem e chamem carpideiras, para que venham, mandem procurar mulheres hábeis, para que venham, que elas se apressem e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Porque uma voz de pranto se ouve de Sião: como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a nossa terra e eles derrubaram as nossas casas. Portanto, mulheres, escutem a palavra do Senhor, e que os seus ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensine às suas filhas um canto fúnebre, que cada um ensine à sua companheira uma lamentação, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminou as crianças nas ruas e os jovens na praça. Fale, assim diz o Senhor: os cadáveres das pessoas ficarão espalhados como adubo sobre o campo, como espigas que o ceifeiro deixa para trás, sem que haja quem as recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu, o Senhor, eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei os que são circuncidados apenas na carne, o povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moabe.
e todos os que cortam o cabelo nas têmporas e vivem no deserto, porque todas essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. Vamos orar ao Senhor? Senhor, aqui está a tua palavra e nós com gratidão oramos a ti por poder ler esse texto maravilhoso. Mas nós queremos mais. Queremos ler e ser lidos pela tua palavra. Desnuda o nosso coração diante da tua santidade. Desnuda o nosso coração e usa a tua palavra como espelho, Senhor, para que possamos nos ver à luz da santidade de Jesus, refletida na tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Repreende tudo aquilo que impede a gente de te ouvir. Ó Deus, que nós estejamos livres para receber a tua voz, livres. Deus, se houver, ó Deus, preocupação, inquietação, tira isso, Deus. Se há dureza no nosso coração, resistência, nós oramos o que cantamos, quebranta o nosso coração. Se há cegueira, Deus, agitação, Senhor Deus, de não querer olhar para si, culpa, medo, ó Deus, remorso, ou qualquer outra coisa que nos impede, Senhor Deus, e nos causa fuga da tua presença. Algo que nós conhecemos bem desde a queda. Ó Deus, que nesta manhã a gente corra para a tua presença. A gente vá de braços abertos. E a gente possa, Senhor Deus, render o nosso interior ao Senhor e pedir a tua graça e a tua misericórdia. Fala, Deus, nós queremos te ouvir. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O título deste sermão, à luz da passagem que a gente leu, irmãos, é do que o Senhor se agrada. Do que o Senhor se agrada? Nós estamos aqui para pensar a nossa vida de culto. Esses trechos que nós temos meditado em Jeremias, fala exatamente desse desafio de um culto que agrada a Deus. O povo tinha acesso ao templo. À luz do sermão da semana passada, a gente viu que o povo de Judá estava no templo. Jeremias estava às portas do templo. E eles tinham, Lucas nos explicou muito bem, que eles tinham acesso à lei. Descobriram os rolos do livro, do texto do Antigo Testamento, possivelmente de Deuteronômio, que fala da aliança. O povo estava no templo, mas Deus está dizendo, eu não consigo me agradar disso. E novamente, a gente podia falar, poxa, acabou o texto da semana passada, muda a página, resolveu esse problema. Ainda, novamente, o povo no templo, o povo de Judá no templo, com a palavra, e Deus insiste novamente em dizer, eu não estou me agradando disso. Mas o ponto hoje, do trecho que a gente leu, e eu vou pincelar algumas coisas, não dá para falar tudo, é que Deus está dizendo, eu não estou me agradando porque vocês se acham sábios, só porque vocês têm a posse da lei escrita. Ter a posse do texto não faz de ninguém sábio segundo Deus. Dizer que tem a Bíblia, no caso deles era uma porção comparada a nós, porque a gente tem a revelação fechada, eles estavam com a revelação em progresso. Ter a posse do texto, ou no caso deles, eles não tinham a posse porque não tinha uma cultura de imprensa, como a gente tem hoje, mas eles tinham acesso ao conhecimento e viviam numa cultura de oralidade, poderiam memorizar, e essa era uma prática dentro do judaísmo daquela época. Engraçado, né? A gente fala, minha cabeça não cabe mais nada. Gente, pelo amor de Deus, aquele povo não tinha Bíblia debaixo do braço. Quantas Bíblias você tem na sua casa? Ai, ai, ai. NVI, NVT, NAA, ARA, ARC, e Bíblia em grego, Bíblia hebraico, Bíblia isso, Bíblia aquilo, aplicativos 1000. Quantos a gente memoriza? Eu gosto de pensar, a gente precisa memorizar. Aquele povo tinha uma cultura da oralidade e eles memorizavam a Bíblia. Memorizavam a Bíblia, a palavra estava na cabeça deles. Por quê? Porque eles não tinham o texto copiado em casa. O texto estava na mão de alguns.
E eles dependiam disso. E hoje a gente diz que a gente está com o cérebro lotado, não cabe mais nada. Cabe sim, é decorar, é decoração. Põe a cabeça para memorizar, feche parênteses e voltemos para cá. Eles tinham a Bíblia lá, e na cabeça, posse da lei escrita. E Deus está dizendo, mas não tem sabedoria. Não tem sabedoria. Não tem conhecimento de Deus. E é esse o ponto que Deus quer falar com a gente nesta manhã. Eu vou começar com uma definição do que é sabedoria divina. Foi, Gabriel? Sabedoria bíblica é o conhecimento posto em prática, desenvolvido e usada para proporcionar o bem comum. Sabedoria é o conhecimento posto em prática. Não apenas isso. É o conhecimento desenvolvido. Então a gente está aqui, lemos a palavra. A palavra vai ser minimamente exposta. A gente vai orar sobre a luz do texto que a gente leu. E agora, o desafio de trazer o texto para a vida e permitir que o Espírito Santo de Deus gere aqui entre nós sábios segundo Deus, conforme a palavra, eu vou praticar no poder do Espírito o que a palavra apontou. Não apenas isso, eu quero que a palavra seja desenvolvida na minha vida. E não apenas isso. A obra de Deus em mim não é um fim em mim mesmo. Alcança alguém. Quem Deus quiser alcançar, na igreja e no mundo. Do que o Senhor se agrada? Da sabedoria bíblica. O que é que o Senhor quer para nós? Assim como Judá estava no templo, com posse da lei, mas Deus estava dizendo, não há sabedoria, não há conhecimento. Deus nos chama aqui nesta manhã para dizer que Ele quer que a gente tenha posse da palavra, no sentido mais puro do termo, mas que a palavra tenha posse da nossa vida. Isso é sabedoria. Ter posse da palavra e a palavra ter posse da nossa vida. Mas aqui, irmãos, no texto, isso não aconteceu. Aqui no texto isso não aconteceu, e aí eu vou colocar sempre um paralelo, quero que você preste bastante atenção aqui para a gente pensar alguns pontos. De quando a gente tem posse da palavra, mas a palavra não tem posse da nossa vida. E aí eu vou colocar um quadro, o sermão está aqui, pronto. Não precisa, é só para, como eu vou falar algumas coisas, muita coisa talvez a gente memorize, mas você pode consultar aí. O desafio de viver na sabedoria da palavra. Então a primeira coisa é que a palavra de Deus, ela sempre vai se basear na verdade. A gente leu isso no Salmo 51, temos lido isso quase que semanalmente. O Senhor ama a verdade no íntimo. Deus quer a verdade nas entranhas. Deus quer a palavra na vida. Deus quer a palavra regendo, governando as emoções. Deus quer a palavra governando as nossas ações. Deus quer a palavra governando a nossa leitura de mundo. Mas no texto que a gente leu, e eu coloquei os versículos aí do 3 até o 6, a palavra não estava, eles tinham posse da lei, mas a palavra não governava as entranhas. Olha lá o que ele diz, e aí, irmãos, é muito importante a gente pensar. O que você fala expressa caráter. Fala expressa caráter. Fala expressa coração. A Bíblia diz isso. É do coração que procede as fontes da vida. Palavras e ações nascem dele. E o que Deus está dizendo? Quando olhava a palavra do povo, olha o que ele diz.
curvam a língua como se fossem o seu arco para disparar mentiras. Na relação com o próximo, tinha o quê? Mentira. Fortalece-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de maldade em maldade e não me conhecem, diz o Senhor. Mentira e maldade. Cada um de vocês se proteja do seu amigo, não confie em nenhum irmão, porque todo irmão é enganador, todo amigo não faz mais do que espalhar calúnias. Calúnia. Versículo 5, cada um zomba do seu próximo e não fala a verdade, zombaria. Ensinam a língua a proferir mentiras, cansam-se de tanto praticar a iniquidade, vivem no meio da falsidade e pela falsidade se recusam a me conhecer. Meu Deus! O que Deus está dizendo? Tem Bíblia, mas ela não está no interior. E o interior está governado por quê? Que caráter está sendo manifesto no uso da língua? Mentira, zombaria, malícia, engano e calúnia. Isso não é sabedoria divina. E aí, irmãos, eu quero dizer que me dói o coração, e eu já fiz essa piadinha. Quando a gente fala de crente como se fosse o povo da pior estirpe da face da terra, porque é caracterizado como um povo que tira sarro, zomba, é malicioso, fala mal e é falso. Eu escutei uma vez, e já reproduzi, me perdoe quando eu já fiz isso em conversas nossas aqui, só Jesus para gostar dos crentes. Já devo ter falado isso para você alguma vez. Infelizmente, a gente está dizendo que se nas nossas relações horizontais a gente está manifestando mentira, zombaria, malícia, engano e calúnia, é porque a palavra está no templo. Nós somos o templo. Judá estava no templo. A palavra estava lá, mas ela não tinha aderência à vida. Isso não é sabedoria praticada e nem tampouco desenvolvida. E muito menos não foi usada para proporcionar o bem comum. O que nós vamos fazer com o sermão de hoje, irmãos? O que nós vamos fazer com essa leitura bíblica? Com a escola bíblica que a gente teve antes do culto hoje? Com um trechinho da Bíblia que a gente ouviu, cantou, meditou, decorou? É sabedoria bíblica, para que a gente possa desenvolver e usar para o bem comum. A palavra, irmãos, a sabedoria divina, ela é tratável e mansa. O sábio, ele cumpre isso, aquilo que Paulo falou para Timóteo. Seja um padrão dos fiéis na palavra e no trato. Uma pessoa sábia, ela é agradável no trato. Não estou dizendo que ela tem temperamento X ou tipo de personalidade que me agrada. Ela é agradável no trato. Ela mostra sensibilidade à realidade do outro. Eu quero ler com vocês Provérbios 17, 27, em que a palavra de Deus desafia a gente a mostrar que o sábio, olha só o que a Bíblia diz, quem controla, Provérbios 17, 27, quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. O outro livro de sabedoria, Eclesiastes capítulo 9, versículo 17 também diz isso. Vai nessa mesma linha, ele nos diz, as palavras dos sábios, olha aí, Igreja Batista, Fonte Sicar, as palavras dos sábios ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Sabedoria é tratável, é mansa. Agora, naquele que tem posse da palavra, mas a palavra não tem posse do seu coração, diz o versículo 3 e o versículo 8. Curvam a língua como se fosse o seu arco para disparar. Ele está usando a imagem bélica de um exército armado para dizer, é ataque.
E o versículo 8, a primeira parte, nos diz: a língua deles é uma flecha mortífera, falam mentiras, destrói, fere e mata. É flecha que fere e mata, como arco, e usa o arco como arma. Irmãos, a língua é um instrumento do seu discurso. E quando a nossa língua fere e mata e destrói, a gente está manifestando que a gente está longe de Deus. Pode ter posse do texto, pode estar inserido nas informações e bem trabalhado em cada uma dessas informações, mas o coração está longe de Deus. Não, Deus diz no texto: não me conhecem. Ele não se agrada disso. Isso aqui é para a gente ler e para a gente avaliar se a gente é sábio. Isso aqui é para a gente ler e dizer: Deus, eu estou buscando conhecimento. Agora aqui no sermão, estou buscando conhecimento, lendo mais, ouvindo ou assistindo um podcast, escutando mais sermão durante a semana. Eu estou buscando conhecimento de Deus, mas o desafio não é só esse em buscar, o desafio é dizer: Deus, o quanto eu quero permitir que o Teu Espírito use esse conhecimento para conquistar minha vida para Ti. Se você está aqui dizendo: não, eu não quero conhecer mais, tá bom, conhecer é para poucos. Você está num polo dizendo: não, eu não preciso estudar, você precisa ler a palavra. A palavra precisa ser lida, porque ela é a palavra de Deus. Portanto, se você acha que conhecimento é para poucos, não, conhecimento é para todos no reino de Deus. Agora, por outro lado, se você é aquele que sabe muito, mas as pessoas que convivem comigo, com você, elas podem dizer: meu Deus, quando ele abre a boca, ele fere, ele usa para matar. Se a igreja de Cristo Jesus, com todo o conhecimento de salvação e do plano redentivo de Deus, quando a gente chega perto de alguém no mundo, a gente abre a boca para matar, a palavra fere. Ela confronta, ela denuncia pecado, e ela faz isso na santidade de Deus, no poder do Espírito e na dinâmica do amor do Senhor. Mas em momento nenhum ela é arrogante, soberba e tampouco cheia de vaidade e glória. Não. A sabedoria divina é tratável, ela é mansa. Ela promove cura, libertação e crescimento espiritual. A sabedoria divina, em terceiro ponto, está ali, que ela evita a inveja e o espírito competitivo. Irmãos, eu estou na academia. Desculpe, meus alunos estão aqui. A academia é um lugar de ego e disputa. Quem sabe mais e quem sabe a verdade. E a questão não é saber para servir, é saber para si e para ser glorificado. E o que ele está dizendo aqui? Versículo 8, parte B. Com a boca, olha o que Deus está dizendo. Com a boca, cada um fala de paz com seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Quem é pentecostal chama isso aqui, sabe do quê? Eu vim desse meio, de oração contrária. É aquele que fala assim: irmão, vou orar por você, mas dentro de Deus, por que o senhor fez isso na vida dele e não na minha? Aí a pessoa até ora e fala: Senhor, não queria, olha, o senhor é injusto, eu ponho a mão sobre ele, oro, mas na verdade quem tinha que receber isso aqui é ele, canalha, safado, crente, vagabundo, medíocre, o senhor derrama a bênção sobre ele, e eu, fiel, crente aqui, e o senhor não, eu estou em luta com Deus. Eu cresci no meio que a turma falou: isso aí, cuidado, hein? Ele vai orar por você, oração contrária, ele vai falar a coisa certa, mas o coração dele não quer. Não está isso no texto, isso aqui é uma piada, mas o que o texto está denunciando é: a boca fala de paz com seu companheiro, mas lá dentro está armando cilada para ele. Isso não é sabedoria divina, Deus não se agrada disso.
Isso não é coisa de crente. Isso não pode caracterizar a igreja de Cristo Jesus, irmãos. Isso não pode caracterizar o nosso ambiente. Engano, mentira, zombaria, calúnia. Abrir a boca para ferir e matar como arma. Não se alegrar com o bem do seu irmão. Usar sabedoria para o mal. Isso não agrada a Deus. Se há raiz disso no meu coração e no seu coração nesta manhã, Deus quer trazer luz. E isso está na nossa natureza pecaminosa, irmãos. Isso está na nossa natureza pecaminosa. E às vezes a gente faz isso com coisas, por conta de coisas mal resolvidas no nosso próprio coração. E as coisas mal resolvidas no nosso próprio coração, às vezes com a nossa história, com Deus e com o irmão, se manifestam assim. Mentira, zombaria, malícia, uma fala de descrédito. Aquela ironia ácida o tempo inteiro, ferindo, usando a língua como instrumento de um discurso que se afastou de Deus e, por fim, não conseguindo se alegrar na alegria do irmão. Isso é usar a sabedoria para o mal. Isso não agrada ao Senhor. No versículo 23, ele diz que a sabedoria dele... Perdão, no versículo 24, ele diz que a sabedoria dele, ele faz a misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. A sabedoria divina, ela tem misericórdia, juízo e justiça. Porque é assim que Deus trata a gente. É assim que Deus me alcança, é assim que Deus te alcança. Deus, quando alcança o nosso coração, Ele está dizendo, olha... Ele não rebaixa, e olha que nós éramos pecadores, estávamos em rebeldia e inimizade contra o nosso Criador, mas a palavra de Deus nos diz que Deus nos amou. Quando nós estávamos mortos, Ele nos deu vida, a gente estava morto em transgressão, e Ele foi lá e nos deu vida, diz o livro de Efésios capítulo 2. Ele não rebaixa ninguém, Ele tem um amor leal, misericórdia é esse amor e lealdade para com o seu povo. Ao ponto do povo de Israel em Judá, que eles estarem longe e infiéis à aliança, e Deus dizendo, volta Israel, porque pelos teus pecados vocês estão caídos, mas Ele permanece leal ao pacto, leal na aliança, fica fiel na aliança. Ele garante os direitos que Ele prometeu no pacto, em toda a aliança que Ele fez com o seu povo. Ele tem esse cuidado e esse zelo pelos direitos do seu povo. E o que Ele quer de nós, que estamos em aliança com Ele? Aquilo, misericórdia, juízo e justiça que nós temos recebido, dê isso ao outro. Um cuidado amoroso, zelo pela vida do irmão, porque é assim que o Senhor tem feito conosco. Deus faz isso na aliança e deseja esse comportamento entre a sua igreja, entre o seu povo. E Deus está olhando para o povo de Judá naquele momento, no templo, com vários profetas do sucesso falando e descredenciando a fala de Jeremias. E eles arrogando, chamando a atenção para si, dizendo, nós somos os sábios porque temos a posse do texto, e Deus está dizendo, olhando as relações sociais, e está vendo uma sociedade corrupta, quando era para ser uma sociedade, o povo da aliança. Ele está dizendo, meu Deus, será que vocês não olham para si e não percebem que vocês são caracterizados por mentira, zombaria, malícia e engano? Que vocês usam a palavra para ferir e destruir a minha obra na vida de alguém, que vocês não conseguem se alegrar na bênção na vida de outro. E aí, Deus, na pena do profeta, ou na boca do profeta, o profeta aqui está como um mediador, ele profere um lamento, do versículo 12 até o versículo 26, que eu não vou analisar, mas ele está dizendo, eu lamento, a situação de vocês, daquele povo, evoca em Deus um choro de lamento. E um lamento porque ele está dizendo, morte virá. Destruição virá, Babilônia vai chegar, Nabucodonosor vai invadir a terra, destruir templo, texto vai cair, virar pó, a cidade vai ficar sitiada, os animais
Isso aqui vai ficar terra de chacais, a gente leu no texto. Não vai ter crianças e jovens, ou seja, não tem isso que a gente acabou de ver aqui, garantia do amanhã e não há sucessão. E vocês não estão percebendo isso. É tempo da volta. E aí Deus diz para eles: por que é que vocês vão poder, como é que alguém pode se gloriar na sua sabedoria, na sua força e nas suas riquezas? Ninguém pode se gloriar em nada. Na verdade, na Bíblia a gente percebe que só há um digno de glória que pode se gloriar em si mesmo, porque é glorioso, esse é o próprio Deus. E se nós, à luz do Novo Testamento, podemos nos gloriar em alguma coisa, que seja nele, e a glória será toda para ele. Portanto, esse lamento do profeta e de Deus, o profeta está aqui como um mediador, que está do versículo 12 ao versículo 16, está mostrando que a cidade vai ficar derrotada e não vai ter futuro. E aí, irmãos, olha o versículo 13, que eu quero trazer, que resume tudo. Porque deixaram a minha lei, que pus diante deles, e não deram ouvidos aos que eu disse, nem andaram na minha lei. Pelo contrário, andaram na dureza do seu coração, e seguiram os Baalins, como os pais deles lhes ensinaram. A causa disso tudo está aqui. O povo ficou atrofiado para as coisas de Deus e hiperdesenvolvido para o mal. Meu Deus. O povo ficou atrofiado para as coisas de Deus e hiperdesenvolvido para as coisas do mal. É duro isso, né, irmãos? Eu, diante do Senhor, preferia estar pregando outro texto. Ó, vinde, cantemos, alegremos, diante do Senhor. Mas o texto de hoje desafia a gente a olhar para dentro e dizer: Deus, o que eu tenho feito com a Bíblia na minha vida? Eu não quero que isso nos defina, irmãos. Povo atrofiado para as coisas de Deus e hiperdesenvolvido para as coisas do mal. Eu sei que ninguém aqui, a gente não maquina, não, deixa eu calcular como eu vou fazer o mal. Mas às vezes ele brota dos nossos instintos, incitado pelo maligno, e a gente não põe o freio da palavra nele, e não denuncia ele lá na cruz. Nos nossas conversas aqui de café, a gente está surgindo uma expressão que ela tem que crescer. Eu preciso denunciar o meu pecado e dizer perdão. Essa é uma arma que a gente tem hoje da sabedoria divina e dizer: Deus, eu não quero ter posse do texto, mas eu quero que a palavra tenha posse da minha vida. Deus nos chamou aqui hoje para dizer que Ele se agrada, e um verdadeiro louvor que sobe a Ele é a palavra na vida, é a sabedoria posta em prática, desenvolvida e que em última instância alcança meu próximo. Minha oração é que a Igreja Batista Fonte Sicar, porque é uma poeira no reino de Deus, mas aqui haja pessoas que amam o Senhor e que são dominadas pela palavra, porque do que o Senhor se agrada. Que se alguém tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor. Se alguém que tiver que se gloriar, glorie-se nisso, em ter a verdade no íntimo. E que nós nos lembremos hoje que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E que Deus revela tesouros de sabedoria. Vamos ler no final agora, Mateus 11, 25 e 26. Jesus Cristo dando graças a Deus, porque Ele revelou a palavra, a verdade. Mateus 11, 25 e 26. Jesus está dialogando com gente que também tinha posse do texto, mas o texto não tinha posse da vida. E aí Jesus Cristo diz, Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes. Perdão, gente, não é esse texto, eu li o 12, é o 11. Por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Mateus 11, 25 e 26. Sim, Senhor, assim foi do teu agrado. Ele escondeu dos sábios e instruídos,
e revelou aos pequeninos. É disso que o Senhor se agrada, irmãos. Que nessa manhã a gente possa dizer: Deus, eu não quero que a minha fala transmita um caráter longe da graça. Deus, eu não quero usar a língua como instrumento que fere. Eu não quero ter um discurso. Eu quero ser firme, denunciar o pecado, mas saber que o Deus misericórdia é justiça. A justiça caminha junto com a misericórdia. O amor encobre a multidão de pecados, denuncia e desafia no perdão. Deus, eu não quero me sentir desamparado no teu amor ao ponto de não conseguir me alegrar com a bênção do Senhor na vida do meu irmão. Talvez você esteja aqui dizendo: eu não consigo mesmo. Parece que Deus só me manda luta. Tem uma vez que, há anos atrás, graças a Deus, a obra de Deus cresceu na minha vida, para a glória dele. Eu falava: o Senhor só me manda luta? O Senhor só me manda prova? É prova e prova e prova, e manda luta e manda luta. Eu só te agradeço pelas lutas, eu te agradeço. Não tem um feito miraculoso, não? Tem um sinalzinho, pode ser qualquer coisa. Na verdade, irmãos, é que o nosso coração está tão ensimesmado, e a gente está tão, falo por mim, assim estava, ensimesmado nos problemas, que a gente se esquece de ver a bondade do Senhor desde o primeiro respiro que a gente dá, consciente, né, quando a gente acorda, ao último que a gente diz: agora é hora de dormir. Se esse é o seu coração e você está aqui dizendo: Deus, é isso mesmo. A palavra eu tenho posse dela, mas ela não tem posse da minha vida, porque o meu coração está em si mesmado. Deus chega para você nesta manhã e diz: centralize a vida em Jesus. Saia de você. Eu quero fazer esse apelo a você. Saia de si mesmo. Saia do seu coração. Pare de andar em você. Dê um passo para Cristo. Deus vem a nós nesta manhã para dizer para mim e para você: para de abrir a tua boca como um discurso que destrói. E que a tua palavra brote de um coração, a tua língua manifeste um coração embebecido do Evangelho de Cristo Jesus e plenamente satisfeito em Deus. Se você não consegue orar por alguém porque você acha que Deus te esqueceu, lembre-se que o nosso Deus é misericórdia, juízo e justiça. Isso significa que Ele cuida por causa do seu amor leal de você. Você não precisa invejar ninguém. Você não precisa invejar ninguém porque Deus te ama. Ele tem pacto, uma nova aliança com a sua vida, feita em Cristo Jesus. Portanto, se abra para esse amor. Mas eu já sou de Jesus, pastor. Pois às vezes a gente se esquece, assim como esse povo se esqueceu da aliança. Deus te ama. E entrou em aliança em Jesus com a sua vida e com a minha vida. E Ele, por misericórdia, Ele nos garante em Jesus a sua justiça e zela para que a obra de Cristo seja feita na sua vida e na minha vida. Há um cuidado amoroso e zelo de Deus para conosco, e é por isso que a gente pode receber dele e levar isso para as nossas relações. Então eu queria que a gente hoje tivesse uma oração de denúncia do pecado. Denúncia do pecado, dos pecados da língua. Denúncia diante de Deus daquilo que não agrada ao Senhor. E que talvez a gente diga: eu estou assim, cheio de conhecimento de Deus. Irmãos, agora para a gente orar, eu não queria que a nossa igreja entrasse na esteira daquele que as pessoas dizem: ele é crente, meu Deus, povo falso, povo invejoso, povo ruim de coração, povo que não tem amor. Misericórdia, que a gente saia dessa estatística. Misericórdia. E que ao mesmo tempo hoje a gente pensasse nisso: Deus, eu não quero estar atrofiado para as tuas coisas e hiperdesenvolvido para o mal. Às vezes a gente fala disso com orgulho, irmãos. E eu sou treinado no pecado, irmão, pego coisa ruim logo de longe. Se tem uma coisa que a gente pega pecado de longe, é por discernimento do Espírito. E não por esperteza da carne.
Se hoje a gente diz, não, eu farejo o mal de longe, como se fosse uma habilidade nossa, que a gente diga, Deus, eu não quero isso não. Eu quero olhar as coisas pelo prisma da palavra. E a palavra vai denunciar onde tem pecado, vai mostrar onde tem obra de Satanás e vai mostrar qual é o caminho da redenção. Que nesta manhã, eu e você, a gente possa ouvir o apelo da palavra e dizer, Deus, eis-me aqui. Eu quero fazer aquilo que te agrada. Vamos orar? Feche seus olhos. Falemos com o Senhor. Ó Deus, quebranta o nosso coração, como a gente orou cantando no louvor. Quebranta o nosso coração. Usa a tua palavra para isso. Usa a tua palavra para isso. Que desse coração quebrantado brote a adoração verdadeira, de um coração não orgulhoso, um coração rendido, um coração entregue, um coração vulnerável ao Senhor. Deus, que o nosso discurso não seja da língua traiçoeira, o nosso discurso não seja, Senhor Deus, o da falsidade, da mentira, do engano, da dissimulação, ou que o nosso discurso também não seja, Senhor Deus, flecha e arco usado para a destruição. Que não seja, Senhor Deus, aquilo que fala da boca como se estivesse bem, mas o coração maquina e não deseja aquilo, pensa no mal. Senhor, nós queremos nos banhar na Tua misericórdia, no Teu juízo, na Tua justiça, revelados na obra redentora de Cristo Jesus, e que esta obra nos liberte de um coração, Senhor Deus, em si mesmado. Ajuda-nos a sairmos de nós para Cristo. Ó Deus, ajuda-nos a sairmos de nós para Cristo, Senhor Deus, e ter uma vida Cristo-centrada e não mais autocentrada. Ó Deus, dá-nos entranhas livres para viver Jesus, a verdadeira liberdade. Dá-nos, Senhor Deus, a experiência de vivermos o Filho em nós e não andarmos em nós mesmos. Senhor, aviva a Tua obra em nós. Que a igreja não seja mais conhecida como um povo, Senhor Deus, ó Deus, falso, enganoso, corrupto, Senhor, mas que a Tua igreja seja conhecida, Senhor Deus, porque de fato é possuída pela palavra, é dominada pelo Evangelho, é cheia do Espírito e manifesta Jesus. Aviva a Tua obra, Senhor, e transforma-nos, Deus. Meu Deus, nós clamamos que a sabedoria que seja achada em nós te agrade. É a verdade no íntimo, Senhor. É a verdade, Senhor Deus, posta em prática. É a verdade, Senhor Deus, levada para a vida, Senhor. Desenvolvida. E que alcança o nosso próximo, seja ele o mais vil pecador, Senhor. Porque nós não éramos nada menos do que isso diante da Tua santidade. Vis pecadores. E a Tua palavra nos diz que o Senhor nos deu vida. O Senhor deu vida a vis pecadores mortos nas suas transgressões. Ó Deus, que este banho de amor, este banho de misericórdia, este banho da salvação, Senhor Deus, transborde na nossa vida. E nós não sejamos instrumentos de outra coisa na vida de alguém, a não ser de redenção, cura, libertação e esperança, Senhor. Que a verdadeira sabedoria seja achada nesta casa, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.